Hoje essa live é para poder falar sobre o como que a gente pode proceder quando a gente tem um problema de mastite subclínica no rebanho que a gente está trabalhando, tá? Antes da gente entender o que a gente tem que fazer, a primeira coisa que a gente precisa é identificar qual é o grau de mastite subclínica que a gente tem no nosso rebanho, tá? Quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, né? O que seria essa mastite subclínica? A mastite subclínica, ela é uma inflamação que acontece na glândula mamária e que não apresenta sinal clínico, tá? Então, se ela não apresenta sinal clínico, visualmente a gente não consegue identificar se esse animal ele tem mastite subclínica ou não. Sendo assim, para a gente poder descobrir se esse animal ele tem a presença da mastite subclínica, tá? A gente precisa de fazer exames de diagnóstico. Esses exames, eles podem ser feitos, né, ou usando o CMT, ou até mesmo a CCS individual. São dois exames, tá, que têm o mesmo objetivo: identificar o valor da célula somática, ou identificar a intensidade que está correlacionada com o valor de célula somática. E a partir daí a gente consegue entender se essa célula somática está com um valor elevado ou não, tá? Aqui nessa live a gente vai falar exclusivamente sobre a mastite subclínica, tá? E como que a gente procede com ela dentro da propriedade rural. A gente não vai entrar no quesito de mastite clínica, a gente vamos focar o nosso assunto na mastite subclínica, tá? Bom, então o primeiro passo para a gente saber o que fazer ou como proceder com a mastite subclínica, a gente precisa de identificar qual o grau de acometimento que tem no nosso rebanho, tá? Então eu preciso saber, eu tenho animais positivos para mastite subclínica? Se eu tenho animais positivos para mastite subclínica, quem são esses animais? E qual o grau de acometimento, tá? Por que essa informação é importante? Se você trabalha numa fazenda que é de leite e que vende leite, provavelmente, se não está sendo feito, vai ser feita a análise de célula somática no tanque, tá? Na nossa última live, a gente conversou sobre célula somática de tanque. Eu mostrei para vocês a importância que é da gente ter essa análise. Agora, quando a gente fala sobre a mastite subclínica, a gente tem que fazer as análises no leite do rebanho. Então, a gente tem que ir em animal por animal e fazer a avaliação desse leite, tá? Para a gente poder entender o problema, né, ou qual a magnitude do problema que a gente tem na fazenda, a gente tem que testar cada animal, tá? Vocês podem estar pensando que, isso é uma coisa que vai dar muito trabalho, né? Eu trabalho em fazenda, né? Se você trabalha com fazendas de 20, 30 animais, talvez não seja tão difícil assim. Mas se você trabalha em fazendas que tem muitos animais, 100, 150, 200, talvez você pode achar que a análise de célula somática é uma análise muito complicada. Mas, na verdade, ela não é uma análise complicada. Para você entender o grau de mastite subclínica que acontece no rebanho que você está trabalhando, a gente tem duas ferramentas principais. A primeira delas é o CMT, tá? O CMT, ele é um teste que a gente chama de a gente classifica ele, caracteriza ele como um teste subjetivo, tá? O que significa o teste ser subjetivo? Significa que você vai fazer o teste e, de acordo com a reatividade que acontece, que você verifica, que você avalia, você vai falar se está mais contaminado ou se está menos contaminado. Quanto mais reativo, tá? Quanto mais aspecto gelatinoso a gente tiver na mistura do leite com a solução do CMT, mais reativo esse animal se apresenta e, como consequência, maior é o valor da célula somática dele, tá? A gente chama o teste do CMT de teste subjetivo porque a avaliação, ela depende de quem está vendo. A gente não tem um valor fixo para o CMT, tá? A gente vê a questão do grau de reatividade. Quando a gente pega uma outra análise, que seria a CCS individual, tá? O resultado da CCS individual, ela vai vir para a gente com um valor fixo. Então, você vai ter o número desse animal. Então, por exemplo, você colocou o leite do animal para analisar a CCS, ela vai te voltar um valor de 200, 150, 500, ela vai te dar um valor fixo, tá? Por causa disso, a gente fala que a CCS individual, ela é uma metodologia muito mais objetiva, porque ela te dá um número real, um número absoluto, tá? Em relação ao CMT, a parte boa do CMT é que você faz ele na hora. Então, você tá ali no rebanho, você pega a raquete, você pega o líquido do CMT e ali, no momento da rotina de ordenha, você já consegue fazer o diagnóstico dos animais, porque o resultado ele é imediato.
A CCS individual, você precisa de coletar esse leite, enviar para o laboratório, para aí depois você ter o resultado, tá? Basicamente essa é a diferença dos dois. Ana, com qual dos dois eu posso trabalhar? Você pode trabalhar com qualquer um dos dois, desde que você trabalhe com a ferramenta de diagnóstico para a mastite subclínica. Qual dos dois é melhor? Quanto mais objetivo o teste é, mais fácil é da gente poder trabalhar, tá? Isso quer dizer que o CMT é ruim? Não. Se na realidade da fazenda que você trabalha, CMT é a única ferramenta para diagnóstico de mastite subclínica que você pode ter no rebanho, faça o CMT, porque o CMT, ele é uma ferramenta que te dá um poder de resolução também bem interessante, tá? Só para vocês terem uma ideia, trabalhei numa fazenda uma vez que não tinha trabalho de qualidade do leite, tá? A gente entrou a primeira vez nela, e aí chegando lá, eram cerca de 50 e poucos animais, a gente iniciou com o trabalho de CMT. Então, eu fiz o CMT, a gente tinha aí mais de 80% do gado estava contaminado, estava com índice de mastite subclínica, tá? Em vários graus diferentes. E aí, a gente começou um processo, né, de trabalho mesmo em relação a essa diminuição da mastite subclínica. E aí, a gente só usando o CMT, a gente conseguiu reduzir de 50 e poucos por cento para menos de 15% de mastite subclínica no rebanho. Foi de um mês para o outro? Foi de uma semana para outra? Não, mas o que eu quero trazer para vocês com essa informação é que mesmo o CMT, ele é uma ferramenta bem interessante que sim consegue trazer resultados para o controle da mastite subclínica no rebanho, tá? Então ele é uma boa ferramenta, só que a gente tem que lembrar que ele é subjetivo. Sendo assim, é importante que o CMT ele seja feito sempre no mesmo horário e preferencialmente pela mesma pessoa, tá? Porque como o resultado ele está diretamente relacionado com a avaliação, eu preciso que seja o mesmo avaliador dando a nota para essa reatividade que a gente tem no CMT, tá? Então, quando a gente fala de, trabalhar a mastite subclínica, reduzir a mastite subclínica no rebanho, antes da gente pensar em qualquer prática para reduzir a mastite subclínica, primeiro a gente tem que saber qual o grau de acometimento do rebanho, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar qual que é o nível, qual que é o grau de mastite subclínica que a gente tem no rebanho que a gente está trabalhando, tá? Essa é a primeira informação que a gente precisa ter. E para isso, o que a gente tem que fazer? Ou você vai fazer, então, o teste do CMT, ou você vai fazer o teste da CCS individual, tá? Lembrando, então, a diferença entre esses dois testes, que são os principais testes que a gente faz para identificar a mastite subclínica, tá? Uma vez que você identifica a mastite subclínica, você tem que entender quais são os animais que estão acometidos pela mastite subclínica. Isso significa que no rebanho que você trabalha, você precisa de identificar esses animais. Não é só fazer o teste e pegar esses resultados aleatórios. Não, a gente precisa de entender quem são esses animais, tá? Por que você tem um problema de CCS? Por que você tem um problema de mastite subclínica? A resposta do porquê é você entender quem são esses animais. Por que que você tem um rebanho? Por que que você, consultor, trabalha em um rebanho de 30, 40, 50, de 100 animais e de todos esses animais você tem um grupo específico que está com CCS alta? Por que que não é o rebanho inteiro? Ou, se é a maior parte do rebanho, por que que você tem um pequeno grupo de animais dentro do rebanho que não tem a CCS alta, que não tem o acometimento da mastite subclínica? Alguma coisa está acontecendo ali, tá? E o pulo do gato, tá? Vamos dizer assim, né? O insight, a virada de chave que você tem que ter dentro da propriedade rural, junto com o pessoal da ordenha, com o gerente, junto com o produtor, para você conseguir reduzir a célula somática, tá? Controlar a mastite subclínica, você precisa de um plano de ação para evitar a contaminação entre animais. A mastite subclínica, ela vem principalmente da bactéria que fica migrando entre animais durante a rotina de ordenha. Então, se você não tem uma rotina de ordenha bem estabelecida e principalmente se você não separa os animais que são doentes dos animais sadios,
se você sempre mantém esses animais juntos, acontece que sempre vai haver uma recontaminação. Por quê? Porque na hora que a gente está na rotina de ordenha, né, a principal causa que faz com que a mastite subclínica ela continue perpetuando dentro de uma rotina de ordenha, dentro de uma fazenda, é porque a gente usa o mesmo equipamento de ordenha para ordenhar vários animais diferentes. E tudo bem ele ordenhar vários animais diferentes, só que eu preciso que ele ordenhe vários animais diferentes que tenham o mesmo status sanitário. Imagina que você vai começar a ordenha e aí esse equipamento, ele vai no animal doente, depois ele vai no sadio, depois ele vai no doente, depois ele vai em outro doente, depois ele vai no sadio. Esse momento em que a gente tem esse compartilhamento do equipamento de ordenha, que ele migra de um animal para o outro e nessa migração ele está indo do animal doente para sadio, de sadio para doente, sem ter um critério, a gente está contribuindo para a disseminação. A gente está contribuindo para a disseminação da mastite subclínica no nosso rebanho, tá? Então, Então, uma das coisas que a gente tem que fazer, né? Como que a gente procede com esse controle da mastite? Primeira coisa, fazer o teste diagnóstico para identificar o problema, identificar quais são esses animais. Uma vez que você identifica quais são esses animais, você precisa segregar esses animais na hora da linha de ordenha. Isso quer dizer que esses animais precisam de ficar segregados o tempo inteiro? Não precisa ser o tempo inteiro. Eu só preciso que na hora em que vai haver o compartilhamento, a passagem de equipamento de ordenha de um animal para o outro, que naquele momento a gente tenha o critério de sempre deixar primeiro os animais sadios, tá? Para utilizar o equipamento mais limpo possível, tá? E depois a gente pega esse equipamento e passa nos animais doentes, pra gente reduzir a carga de contaminação entre o rebanho. Se a gente não fizer essa separação, muito difícil de você conseguir controlar a mastite subclínica. Qual que é a ideia, gente? No primeiro momento, a gente vai ter que ter o trabalho de separar os animais doentes dos animais sadios, mas a gente quer chegar num nível em que eu não precise mais me preocupar com essa separação de animais, a ponto, né, de causar algum desconforto aí durante a preparação dos animais para a rotina de ordenha, porque o nosso objetivo é ter muito mais animais sadios do que animais doentes, tá? Então, se chegar no momento em que 80, 90% do gado ele tá sadio, os 10% de animais doentes já vão ser animais que você ou já colocou numa linha de descarte, ou são animais que têm algum tipo de bactéria que você já identificou, inclusive, qual a bactéria que está causando a mastite subclínica. Então, se você sabe que aquele animal, por exemplo, tem Staphylococcus aureus, você vai deixar ele andar, você vai deixar ele compartilhar equipamento de ordenha com uma novilha, com uma vaca de início de lactação, com a primípara? Você não vai fazer isso. Por quê? Porque você já sabe, olha, esse animal ele está contaminado, ele tem uma bactéria, ele tem um agente que, se contaminar outros animais, eu não consigo curar. Então, a gente começa a entender de onde e para onde que as bactérias estão andando dentro do meu rebanho. Só que para você ter esse conhecimento, para você agir, para você fazer alguma coisa a respeito, você precisa de dados. Você tem que avaliar o rebanho, você tem que avaliar os animais, você tem que avaliar a qualidade do leite que está acontecendo na fazenda. Se você não tem nenhum tipo de análise, você chega na propriedade rural e fica em cima só da rotina de ordenha, ou indica algum produto para tratamento de alguma coisa, ou faz isso ou faz aquilo, sem analisar o leite do animal, dificilmente você vai conseguir converter a qualidade desse leite para uma qualidade de qualidade, para um leite de qualidade. Por quê? Porque não tem como a gente reduzir a célula somática sem a gente entender de onde que está vindo a contaminação. Se você não sabe quais são os animais que estão, inclusive, passando essa contaminação durante a ordenha, você não tem como barrar essa infecção, tá? Então, para a gente poder proceder com a mastite subclínica, primeira coisa, fazer a análise do leite dos animais para a mastite subclínica, identificar quais são esses animais que têm problemas, tá? E a partir daí, você pode, por exemplo, fazer a identificação da bactéria. Então, você tem a cultura, né? A cultura na fazenda, ou você pode mandar para um laboratório essa cultura para você saber qual bactéria está causando essa mastite. Tá? Ana, e em relação que eu descobri qual é a bactéria que está causando a mastite subclínica, né? Como que eu devo proceder a respeito disso? Olha, a gente não recomenda tratar a mastite subclínica durante a lactação.
tá? Por que a gente não recomenda tratar a mastite subclínica durante a lactação? Porque a taxa de cura desses animais ela é muito baixa. Se você for fazer a conta de gasto com medicamento, gasto com descarte de leite e nisso ser convertido em animais sadios, a conta não fecha. De cada 10 animais que você trata, 1, 2, 3 vão ficar sadios, né? E olhe lá. Então, quando você coloca na balança, não vale a pena tratar animais de mastite subclínica. Os animais que têm leite de mastite subclínica é um leite que visualmente ele ainda mantém a integridade, tá? Então, ele tem, na análise físico-química, né, visual ali do leite, ele mantém a característica normal dele, tá? Ele só tem um aumento de célula somática, mas o físico-químico dele, na maioria das vezes, ele tá sendo mantido. Então, o animal que é identificado com a mastite subclínica, tá? Você ainda pode, se você não tratar esse animal, você pode pegar esse leite e esse leite ainda pode ser enviado para ser comercializado. Só que você tem que saber que o leite de CCS alta vai ter como consequência leite no tanque de CCS alta. Então, toda vez que eu sei que esse animal tem mastite subclínica, eu pego o leite desse animal e eu envio, coloco lá no meu tanque de expansão, eu recomendo que esse leite vá para o tanque de expansão para ser comercializado, eu tenho que estar ciente que a média da CCS do leite do meu tanque, ela provavelmente vai ficar elevada, porque eu estou colocando um leite de alguns animais que tem CCS alta, né? Então, eles vão puxar a média do meu tanque, do leite do meu tanque para cima, tá? Mas se você sabe disso e tá tudo certo, beleza. Só que a gente não pode se conformar com isso. A gente tem que lembrar que a receita da propriedade, ela tem que estar saudável, né? Ela não pode andar no vermelho. Então, a gente precisa reverter a situação em que o produtor, ele tá sofrendo penalidades pela CCS alta do leite do tanque dele, ou porque CCS alta significa menos 20% de produção de leite, tá? Então, o animal ele não tá sadio. A gente precisa de reverter essa situação. E isso a gente só faz trabalhando, principalmente, então, a mastite subclínica, tá? Então, é necessário... A Bia não para, hein? Minha filha, a gente tava em um, já vem pro outro, é assim que funciona. Então, é importante que a gente faça o quê? Avalie quais são esses animais que têm a mastite subclínica, tá? Uma vez que você identifique esses animais, faça a segregação desses animais durante a rotina de ordenha, tá? Então, você fez o CMT, pega os animais contaminados, separa eles dos animais sadios, passa os animais sadios primeiro, depois passa os animais doentes. CCS individual, coloca um corte para ela, coloca aí 200 mil, animais acima de 200 mil passam no final, animais abaixo de 200 mil passam no início, para você começar a trabalhar esse rebanho de uma forma mais segregada, para barrar essa contaminação dos agentes entre animais durante a rotina de ordenha, tá? Você precisa fazer isso. Se você não rompe essa transmissão, dificilmente você vai conseguir resultado. Tá? Porque senão sempre vai ter alguém contaminando alguém em algum momento durante a rotina de ordenha. Lembra que o animal ele passa 2, 3 vezes na ordenha todos os dias, durante quantos meses você for tirar o leite dele, tá? E isso uma hora, né? A mastite é assim, água mole em pedra dura. Uma hora acontece, entendeu? Então, às vezes você acha que não, mas de repente você estoura aí uma contaminação. Por quê? Porque foi contaminando de pouquinho em pouquinho. Quando você começou a fazer a análise, já tem um tanto de vaca, né? Então, isso é um fator que vai influenciar. Então, você fez a segregação desses animais, você já tem o primeiro passo feito. Você fez as análises e agora você começou a segregar. Só que uma vez que você começa a fazer a análise, gente, vocês não podem parar de fazer a análise. Porque se você para de fazer a análise, você perde a comparação e você perde todo o trabalho que a gente está fazendo. A gente precisa de constância. Qualidade do leite não é para os fracos. Qualidade do leite é para quem é forte na constância. E para ter constância, a gente precisa que o colaborador, o produtor, ele esteja engajado, tá? Porque a gente só tá na fazenda uma vez por mês. Os outros 29, 30 dias, quem faz o serviço é o colaborador,
É o produtor. Então, é importantíssimo que desde o início, desde o primeiro dia, você deixe claro as obrigações e os deveres de cada um. No seguinte sentido, olha, eu tô aqui uma vez por mês e eu vou te dar todas as informações que você precisa para você andar sozinho. A gente tem que dar autonomia para a fazenda. Por que que acontece de fazenda reclamar que não está conseguindo resultado e falar que o problema é do técnico, porque o técnico não está aqui, porque o técnico não está trabalhando direito? Por que que isso acontece? Porque o técnico, ele não mostra para a fazenda que quem faz a coisa é ela. O técnico, ele não dá autonomia para a fazenda. Ele não deixa a fazenda andar com as próprias pernas. E aí, na hora que a fazenda não consegue o resultado, ela vai fazer o quê? Ela não vê que o problema é ela. Ela coloca o problema no outro. Mas porque a responsabilidade, ela não foi claramente delegada. Você precisa, então, deixar isso bem claro. Olha, eu tô aqui, eu vou te ajudar. Mas quem faz, quem executa, são vocês. Se vocês tiverem algum problema, vocês têm que me falar. Mas eu não vou vim aqui todos os dias, eu não faço a ordenha, eu ajudo no manejo, eu dou informações, eu faço treinamentos para que o trabalho de vocês fique mais fácil, fique mais simples e fique mais eficiente. Rotina de ordenha não tem que ser complicada, a gente tem que lembrar, a vaca precisa de comer e deitar. Se ela tá na sala de espera, ela não tá comendo e ela não tá deitada. Se ela tá tirando leite, ela não tá comendo e ela não tá deitada. Então, são momentos em que tem que ser os mais breves possíveis para que esse animal logo retorne aí pro coxo e ele continue na alimentação e no descanso. Vaca só dá leite descansando, tá? Então, isso aí é extremamente importante. Então, uma vez que você identifica os animais e começa a fazer as análises de mastite subclínica, você não pode parar, porque quanto mais dados você tem para poder analisar, mais fácil fica de você identificar realmente quais são os animais que são crônicos e a partir daí, tá? Porque aí vem a grande questão. O problema na fazenda, gente, nunca é todos os animais. Você dificilmente chega numa fazenda que 100% do rebanho é o problemático. Ah, eu tenho 100% de animais com muitos problemas de mastite. Na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes, depois que você faz análises mensais, você consegue descobrir aí 10% do rebanho, 15% do rebanho que tem problema. São animais, e o que é esse problema, né? Do que eu tô falando sobre isso? Eu tô falando de animais que são crônicos na mastite subclínica. Então, animal que depois de 2, 3 meses persiste na mastite subclínica. Quando você descobre qual é esse grupo, você pode ir no animal, no teto, na glândula mamária e fazer uma caracterização, porque você vai encontrar muita coisa ali. Você vai encontrar animal que tem problema de esfíncter de teto, tá? A gente sabe que a hiperkeratose, né? Esse prolapso de ponta de teto, depois que ele atinge um grau de 3, 4, ele não volta. Então, é um animal que ele vai estar constantemente susceptível à ocorrência da mastite, tá? Porque o canal do teto não vai fechar mais. Se você pegar o histórico desse animal, você vai ver que é um animal que passou por um pós-parto provavelmente difícil. Então, teve algum tipo de doença metabólica ou algum tipo de desordem, né, de algum outro sistema, né, reprodutivo, alguma coisa assim. E isso tudo impacta na eficiência da sanidade do úbere, do sistema imune que vai defender o úbere. Tá? Então, quando a gente fala assim que o problema da mastite ela vai estar sempre num grupo específico, vocês vão conseguir identificar esse grupo específico. Mas para você saber qual é o grupo específico, você precisa de fazer as análises mensalmente. Porque se você faz hoje e vê alguns animais de CCS alta, nada me garante que esses animais de CCS alta hoje vão continuar com a CCS alta ao longo do tempo. A gente não sabe. A CCS ela é muito variável, exceto no grupo de animais que já é crônico. No grupo de animais que é crônico, ela sempre vai ter CCS alta. Talvez um mês vai variar, mas na hora que você pega o histórico, você vê vários meses com a predominância de CCS alta. Aí você fala, bom, se esse animal aqui, você tem 10 meses que eu estou avaliando, e desses 10 meses, 7 meses o animal está com CCS alta, os meses que esse animal está com CCS baixa, eu não vou pegar esse animal de CCS baixa e vou colocar no lote de novilhas, no lote de primíparas, no lote de vaca de início de lactação. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu já tenho um histórico aqui, eu tô vendo que esse animal, ele é um animal problema. Ele não consegue manter a sanidade do úbere. Por quê? Vários motivos. A gente tem que identificar o que está acontecendo,
tá? Então, é muito importante fazer a avaliação do animal. Então, vocês estão vendo que a gente está evoluindo nos conceitos? Eu não posso chegar para você aqui e falar simplesmente assim, gente, faz o CMT, faz a CCS individual e segrega. Bota os sadios na frente, bota os doentes atrás. Vocês já sabem isso. Eu não tô aqui para falar o que vocês já sabem. O que eu quero mostrar para vocês é como evoluir na conduta técnica dentro da fazenda. Já faz o CMT, já faz o CCS individual? Ótimo. A partir daí, você tem que trabalhar os dados. Porque senão você vai ter um tanto de dados que você nunca faz nada, tá? Você precisa. Uma vez que você identificar os animais doentes, você tem que ir atrás das características individuais. Por que que eu tenho esse grupo? Depois de 2 meses fazendo análise, você vai saber, ó, esse grupo aqui, ele tá se mantendo. Ó, esse animal aqui, ó, tem 3 meses que tá com CCS alto. Por que que esse animal tá com CCS alto? A gente tem que descobrir o que que tá acontecendo. E aí, uma das formas a gente aprofundar nessa descoberta é, por exemplo, fazendo a cultura microbiológica. Às vezes esse animal ele tem uma bactéria que é isso mesmo, que ela não vai curar e que a CCS vai ficar alta. Staphylococcus aureus. Às vezes o Streptococcus uberis vai manter a CCS em 500, em 600, sabe? Então, você precisa desse tipo de dinâmica dentro da propriedade rural para você conseguir evoluir. E, assim, eu quero deixar uma coisa muito clara, gente. Isso, vocês podem estar achando que é uma coisa difícil, mas isso não é uma coisa difícil. Eu prometo para vocês, tá? O que vocês precisam de sair dessa live aqui hoje? Se amanhã você quiser ir numa fazenda, você consegue plenamente fazer isso. O que você pode fazer, tá? Por exemplo, se você tá numa fazenda que ela tem, eu normalmente até uns 70, 80 animais, sozinho você dá conta. Eu acredito que sim. Fazer o CMT, por exemplo, tá? Para fazer o CMT, o que você precisa? Você precisa de uma raquete, que você compra numa casa agropecuária, R$15. E você precisa do líquido do CMT, mais uns R$15, tá? Esse líquido do CMT, ele vem com 500 ml. Você precisa de 8 ml por animal, porque é 2 ml por teto. Então, são 8 ml. Então, isso significa que você consegue fazer... Quantos animais você consegue fazer? Quase 100 animais, né? Você não consegue 100 porque 100 seria 800 ml, mas aí vem 500. Então, você consegue fazer, tipo assim, mais de 50 animais. Com um potinho de CMT. Tranquilamente. E aí, o CMT, gente, eu quero deixar uma coisa muito clara pra vocês. Porque às vezes o CMT a gente coloca muita dificuldade, porque eu sei que existe negativo, traço, uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes. Eu sei que existe essa complexidade de informação. Mas para começar, se você conseguir identificar o que é sadio, que não tem reatividade nenhuma, do que é muito reativo, pronto. Você já está começando a identificar a mastite subclínica, porque é muito característico o animal que ele tem CCS alta. Na hora que você mistura o leite, que é líquido, com o CMT, que é líquido, vira uma geleia, vira uma gosma, entendeu? E aí, você descobre o animal que tem muita reatividade. Esse animal que tem muita reatividade é o animal que está doente. Tá? Agora, o animal que você misturou o leite líquido com o CMT líquido, se ele estiver sadio, vai continuar líquido. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Agora, em relação ao CCS individual, inclusive que a gente teve alguma pergunta aqui, o Henrique perguntou, a CCS mensal por vaca, coleta dos 4 tetos? Isso. Na CCS, como que a gente procede? Você precisa de ter aquele coletor que faz pesagem de leite, tá? Não pode ser o coletor automático, porque ele não capta leite ao longo da ordenha do animal. Então, você precisa, primeiro, um recipiente que faz essa coleta de leite ao longo da produção do leite, né, daquela ordenha daquele animal, para você ter um leite representativo do que esse animal produziu ao longo da ordenha. E aí depois você compra no laboratório um potinho, tá? E aí nesse potinho você coloca o leite do animal ali, faz a identificação e manda pro laboratório. Você manda pro laboratório. E aí por correio mesmo, porque
esse leite, ele vai vir, esse potinho específico para coleta da CCS individual, ele vem com conservante dentro. Então, uma vez que você coloca o leite e ele dilui esse conservante, o leite, ele pode ser enviado e analisado pelo laboratório. Você pode mandar pelo correio, não precisa de refrigeração para análise CCS individual. Você tem a caixa própria, você manda pelo correio, chega no laboratório, eles vão avaliar e depois eles te entregam esse laudo pronto, com a listagem de todos os animais, com qual a CCS que aconteceu, né? Então, é muito tranquilo de fazer isso. Você só precisa realmente das ferramentas, tá? E aí, nessa... Ui, gente, tá caindo aqui. E aí, para essa coleta, a gente sabe que cada quarto mamário do animal tem uma interpretação, tá? Mas no caso da CCS individual, a gente vai coletar o leite total. Então, ele é uma representação do animal de forma geral, tá? Se você quiser uma análise mais específica, aí você pode fazer um CMT, por exemplo, e ali você consegue ver uma reatividade, tá? Então, tem essa questão. Mas o CMT, ele composto, tá? Ele do leite total, né? Ele já é um resultado, assim, perfeito, maravilhoso. A gente não precisa de ir mais além que isso, tá? Ele já tá maravilhoso, perfeito. E os medidores para poder fazer essa análise, a gente consegue encontrar na internet. Só você procurar pesador de leite, o medidor de leite para coleta de leite. Vocês vão encontrar. Se vocês tiverem alguma dificuldade para encontrar com esse tipo de equipamento, me avisa que eu ajudo vocês. Eu vou ver se amanhã eu faço... Hoje eu tive um pouco fora porque a gente foi para algumas fazendas aqui no Goiás. Mas amanhã a gente vai estar de volta aqui. Vou tirar alguns prints de alguns desses produtos aqui para vocês darem uma olhada, tá? Para vocês entenderem para onde que vocês têm que ir. Então, gente, pra gente poder proceder com a mastite subclínica, tá? Basicamente é tudo isso aqui que a gente conversou. Agora, eu sei que talvez, né, se você trabalha com reprodução, se você trabalha com nutrição, você acha que talvez, né, pra que eu vou trabalhar com qualidade do leite? É uma coisa muito específica e tudo mais. A gente tem que lembrar que a fazenda que a gente trabalha, ela vende leites, né? O leite fluido. Se esse leite não tem qualidade, dificilmente a gente vai ter uma rentabilidade interessante na fazenda. Porque a fazenda que não tem uma boa qualidade, ela é inclusive penalizada por essa qualidade. Então imagina o produtor sendo penalizado por 2, 3, 5, 10 centavos porque ele não tem uma qualidade adequada, tá?